Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem nessa quarentena. Eu sou a Elane de Oliveira, aluna do programa de pós-graduação em energia, a nível de doutorado, e estou como estagiária docente, tá? A disciplina de economia política. Vim trazer o caso pré-sal para vocês, sob a orientação do professor Corrado. Então, pessoal, para tornar a apresentação mais harmônica, eu dividi em blocos. O primeiro será o pré-sal, o segundo será o contexto mundial e brasileiro, aspectos legais, depois o quarto, microeconomia, sociedade e meio ambiente. No quinto será o impacto da Covid-19. 6, nós teremos as considerações e 7, as referências bibliográficas. Bem, pessoal, nesta imagem nós temos mais ou menos como o petróleo do pré-sal é explorado, tá? Agora nós vemos como está geologicamente representado. Notamos que existe 3 camadas antes da camada do pré-sal. Primeira do fundo do mar, segunda do pós-sal, depois a camada de sal, depois a camada pré-sal. Então, notamos nessa imagem que há uma distância muito grande da linha do fundo do mar, ou seja, onde está localizado o navio, tá? Que explora esse petróleo, até a camada do pré-sal. Daí a necessidade de quê? De uma tecnologia, certo? Bem diferenciada, que ainda não existia em nenhum outro lugar, porque o pré-sal é uma característica do Brasil, tá? O petróleo no pré-sal. E aí o que acontece? Quem desenvolveu essa tecnologia foram os brasileiros, no caso a Petrobras. Bem, então a camada pré-sal, que representa um novo potencial petrolífero para o país, ela tem uma extensão de 800 quilômetros e 200 quilômetros de largura. Ela é iniciada no litoral do Espírito Santo e finalizada no litoral de Santa Catarina. Nesta imagem, nós vemos um mapa de localização, certo? Do pré-sal. E notamos que na cor preta temos os campos em produção, na laranja as áreas sob contrato, ok? Então, pessoal, as descobertas no pré-sal estão entre as mais importantes em todo o mundo na última década, no que diz respeito à energia, tá? Essa província é composta por grandes acumulações de óleo leve. E o que é óleo leve? Óleo leve significa o melhor óleo, tá? Lembrando que lá no pré-sal tem o óleo leve e o óleo médio. As características dos óleos são divididas em leve, médio, pesado e extra pesado. Quanto mais leve, tem maior qualidade e é mais valorizado, ou seja, é mais caro, ok? Então, essa é uma realidade que nos coloca em uma posição estratégica frente à grande demanda da energia mundial. Por que energia mundial? Vamos ver em outros slides que existe uma matriz energética no mundo e no Brasil. E no caso, o petróleo ainda é predominante em termos de utilização, certo? Bem, então a importância da província petrolífera do pré-sal representa um enorme potencial para a economia brasileira. Por quê? Devido à atração, tá, de investimentos de indústrias que vão operar nessa produção, no escoamento, ou seja, através da logística, e também empresas que trabalham desenvolvendo produtos extremamente necessários na hora de retirar o óleo do pré-sal. Exemplo disso são as empresas que produzem surfactantes. Bem, existe um potencial de atração de investimentos para a indústria petrolífera da ordem de 2,5 trilhões nos próximos 10 anos. E além disso, ainda tem os bônus, os royalties e os impostos, todos obtidos através dessa atividade, que servirá para os governantes, tá, a nível estadual e municipal e também federal, para investir em várias áreas que a gente precisa: educação, saúde, segurança, etc. A possibilidade de arrecadação pelo governo federal cerca de 1,8 trilhão em tributos e royalties ao longo de 30 anos. Bem, agora vamos para o contexto mundial, tá? Como está inserido o petróleo no contexto mundial? Este gráfico, ele mostra isso, tá? Quando nós observamos na cor verde o óleo,
nós notamos que ele é predominante, ou seja, é o que é mais utilizado, considerado em termos mundial. Já em segundo lugar está o carvão mineral, na cor cinza, certo? E eu quero destacar também a linha laranja. Apesar dela ser fina em comparação às outras, trata-se das energias renováveis, tá? Então, é importante a gente lembrar que os combustíveis fósseis, no caso o petróleo e o gás, eles são recursos finitos, ou seja, um dia vai acabar. E estudos mostram que temos uma reserva mundial para até 2050. Ou seja, se até lá não encontrarem novos poços, não encontrarem tecnologia para aproveitar os poços que já existem, desculpa pessoal, que já existem, esta é a previsão, ok? Então, notamos que está começando a ficar mais expressiva essa cor laranja, né, no gráfico, que é justamente das energias renováveis, tá? No caso, o consumo mundial de energia primária cresceu 2,2% em 2017 e 1,2% em 2016, ou seja, está aumentando, tá? Só que tem um porém, tá, pessoal? Com a questão do Covid-19, da Covid-19, aliás, o que acontece? Vai haver alterações com relação à demanda e uso, tá? A gente vai discutindo isso ao longo da apresentação. Já o crescimento foi abaixo da média na Ásia Pacífica e no Oriente Médio, certo? Do Sul e Centro-América estão acima da média das outras regiões com relação ao uso do petróleo, certo? E do gás. Todos os combustíveis, exceto carvão e hidroeletricidade, cresceram a taxas acima da média. O gás natural foi o maior. Já neste gráfico, pessoal, da EPE 2017, nós vemos um reforço, tá? Só que agora no Brasil, do que eu tenho falado, né? Sobre o uso do petróleo. Então, notamos que na cor verde tem o petróleo e os derivados, certo? Já as energias renováveis, ela foi colocada como outros, certo? Ou seja, também ela estava pequena, um pouco utilizada e aumentando cada dia mais. Esse gráfico mostra até 2014, certo? Bem, já esse gráfico de pizza, ele reforça mais uma vez, tá? E aqui tem algo diferente do gráfico anterior, que é o urânio, né? Uma energia que ela não foi apresentada no slide anterior, certo? Só que ela ainda é pouquíssimo aproveitada, tá? E a questão do petróleo, que é o tema do trabalho, notamos que compõe a maior parte do gráfico de pizza. Bem, pessoal, então se existe uma forte demanda, né, nós temos que pensar nas reservas, né? Então, as reservas de petróleo no mundo podemos observar neste gráfico. Eu destaco a questão da linha verde escura, porque ela diz respeito ao Sul e Centro-América, ok? Ou seja, o Brasil está representado nesta linha verde escura. E aí notamos que, a partir de 2008, um crescimento muito significativo, né? E o pré-sal ele foi descoberto quando? Em 2008. Aliás, descoberto não, desculpa pessoal, começou a ser explorado, foi descoberto um pouco antes. Então, as reservas de petróleo no final de 2018 totalizaram 1 bilhão 730, né, de barris e um aumento de 2 bilhões de barris em relação a 2017, tá? Então, notamos mais uma vez o impacto do pré-sal nas reservas do mundo, como esse impacto ele é totalmente significativo, né? Bem, e agora os impactos mundiais e regionais, né? As projeções de produção de petróleo para médio e longo prazo indicam a possibilidade do Brasil se manter como grande produtor de hidrocarbonetos, com uma média aproximada de 5 milhões de barris por dia e volumes de gás natural líquido em torno de 100 milhões de metros cúbicos por dia a partir de 2030. Bem, vejam que nessa informação da EPE 2018,
ele coloca tanto o petróleo como o gás. Por quê, pessoal? Praticamente, não são todos, mas praticamente, onde se tem petróleo, se tem o gás, tá? As duas fontes. Hoje, no pré-sal, o gás ele é mais utilizado para exploração do próprio petróleo, certo? De acordo com a visita técnica que eu fiz em outra disciplina, no programa de pós-graduação em energia, pessoas da própria Petrobras informou que hoje não vale a pena focar na exploração só do gás, porque o petróleo vale mais em termos econômicos, ou seja, é mais lucrativo, tá? Mas eles utilizam bastante o próprio gás que eles retiram realmente em técnicas para obter o petróleo, tá? Bem, e neste gráfico, o que é que a gente observa? Previsão de produção de petróleo no Brasil. Então, esta era a previsão de 2018, certo? E aqui na previsão para 2020, né, nós temos justamente 3.121.000 para otimista e 2.935.000 para a conservadora, né, no caso, barris por dia, certo? Esta é a previsão do gás, tá? E estas são as informações que eu obtive da própria Petrobras, né, dia 7 de abril de 2020. Ou seja, gente, é bastante recente a informação. Porém, com os acontecimentos da quarentena, certo? Coronavírus, isso já influenciou. Há algumas mudanças, tá? Só que essas mudanças ainda não foram apresentadas. Bem, então, 2,07 milhões de barris, por dia. Então, voltando para o slide da previsão, estava o quê? Na hipótese conservadora, 2.935.000. Então, está muito próxima, tá, da previsão conservadora. Considerando um contexto, né, de contingência, no caso do da Covid-19, mas mesmo assim ainda está próximo da conservadora, ou seja, não está tão ruim, né? Bem, então a nova estimativa de produção mensal já inclui as reduções anunciadas em 26 de 3 de 2020 e 1 de 4 de 2020, tá? A companhia segue monitorando o mercado e, em caso de necessidade, realizará novos ajustes. Ou seja, com certeza vai ter, né, outros ajustes e a gente vai acompanhando. Bem, então, com relação ainda aos aspectos econômicos, os recursos oriundos das atividades de exploração e produção de hidrocarbonetos são fundamentais para contribuir para o desenvolvimento econômico, por meio do financiamento de projetos científicos. Como seriam esses projetos, né, pessoal? Incentivo justamente a ciência para encontrar tecnologias de separação de petróleo e gás na hora que é encontrado, o petróleo junto com a água, tá? É importante entender que quando esse petróleo ele é retirado, ele não é retirado já pronto para ir para a indústria, para ser transformado em gasolina, em querosene, não é assim. Então, existe ainda a necessidade de separar o petróleo dos resíduos da água, tá, pessoal? Então, quanto melhor a tecnologia, quanto mais puderem diminuir o custo desse processo, tornar esse processo mais rápido, enfim, tudo isso vai impactar nos lucros, tá? Na redução dos custos dessas atividades. Isso é um ponto, né, que eu posso ressaltar aqui, mas existem muitos outros. Inclusive, existe uma parte desse dinheiro que é obtido através da exploração do petróleo, tá? Que é destinado a projetos científicos, certo? Se a gente der uma pesquisada lá no portal da Petrobras, no portal da ANP, que é uma agência reguladora, tá? Vamos ver uma parte destinada para isso, certo? Além disso, da cadeia produtiva da indústria do petróleo, que envolve desde a retirada, tá, do petróleo do pré-sal até o momento que vai exportar, ou seja, vai encaminhar esse petróleo para os países que compram, tá? Lembrando que boa parte desse petróleo aqui no Brasil, pessoal, ele é, certo, exportado, certo?
e também na promoção da eficiência energética. O que é que seria isso, gente, na promoção da eficiência energética? É justamente pegar a parte do lucro obtido através da exploração, certo, do petróleo e do pré-sal e investir nas energias renováveis, por exemplo. Por quê? Justamente considerando aquilo que eu falei anteriormente, que os recursos do petróleo é finito. Ou seja, quando acabar, nós temos que saber já estar aproveitando ao máximo as energias alternativas, que seriam as energias renováveis, ok? Bem, vamos falar agora dos aspectos legais, tá? Porque imagine que para tantas atividades envolvidas, tanto em dinheiro envolvido, é necessário os aspectos legais bem formulados. Bem, então, antes de começar a parte de leis mesmo, eu vou falar para vocês sobre os principais regimes fiscais para a produção de petróleo no mundo, ok? Existe o monopólio estatal, a concessão, a partilha, joint venture, prestação de serviço. Mas aqui eu vou me deter apenas a concessão e a partilha. Por quê? Porque são esses que são trabalhados, efetuados aqui no nosso país, certo? Bem, na concessão, o Estado cede a uma empresa o direito de explorar e produzir em determinada área, a empresa assume os riscos e também a propriedade do petróleo extraído. O Estado recebe remunerações financeiras. Já na partilha, é firmado um contrato entre o Estado e uma empresa, ok? Garantindo este o direito de explorar e produzir em determinada área. A empresa assume os riscos e a produção é partilhada entre ela e o Estado. O Estado também pode receber outras remunerações financeiras. Ressalto aqui que se ainda existe alguém não sabe o que seria o Estado, no caso é o Estado do Brasil, né? Tá? Então, se eu fosse comparar, né? Regime fiscal de concessão, regime fiscal de partilha. Como eu posso comparar isso? Vejamos. Na concessão, pessoal, existe várias empresas, certo, que estão participando dessa concessão. Então, a proposta mais vantajosa, certo, através de um edital pré-definido anteriormente, vai ser escolhida, tá? E aí a empresa que vai ser escolhida, ela precisa desenvolver pesquisas sísmicas, perfuração de poços exploratórios, direito de explorar determinadas áreas de jazidas comerciais de petróleo e ou gás natural, tá? Já na partilha, a União, ou seja, o próprio Estado, ou seja, no caso a Petrobras, ela é dona do petróleo extraído, certo? Quer dizer, não seria no caso a Petrobras, pessoal, desculpa. Na verdade, é a União, né? O Estado, ele é dono do petróleo extraído, ok? A empresa que explora o óleo tem direito de restituição, certo? O governo recebe o excedente de óleo em forma de dinheiro, tá? Também. Bem, nos dois casos, tanto na concessão como na partilha, o Estado recebe bônus e royalties, ok? Só que no caso da partilha, além do bônus, além dos royalties, tá? Ainda recebe o quê? Dinheiro do óleo excedente. E esse dinheiro do óleo excedente, ele é pré-definido ainda no edital, certo? Ou seja, vemos aqui que existe um extra que o Estado recebe e o petróleo extraído é da própria União. Então, a empresa ela ganha o lucro sobre o que ela vai explorar. Então, assim, é possível notar que na partilha é mais vantajoso para o nosso país, para a gente. Porque a gente, além de receber bônus, os royalties, ainda recebemos, no caso, o óleo excedente. Lembrando que não é o próprio óleo, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. É o dinheiro obtido com esse excedente. E ele é pré-definido no próprio edital, ok? Bem, então, já nessa tabela, lembrando que eu vou mostrar aqui, ela é uma única tabela, porém ela não cabia em um único slide, então eu dividi em algumas partes, certo? Eu espero que vocês consigam entender. Mas se não conseguirem, eu vou deixar disponível o meu contato, tá? Fiquem à vontade. Bem, então nesta tabela existem os principais instrumentos jurídicos do setor do petróleo no Brasil.
Existem muitas leis. Isso mostra como nosso país, ele realmente cria muitas leis, tá? Mas ao mesmo tempo isso é importante porque isso mostra um histórico, né? Uma evolução, tá? Então eu vou pontuar alguns que eu acho mais importantes, tá? Então, em 1927, a proposta de legislação específica para o setor petrolífero, reservando a propriedade do subsolo e a exploração do petróleo somente a brasileiros natos, tá? Então, eu quero que vocês lembrem desse ponto, somente a brasileiros natos. Já em 1937, já tem os brasileiros ou empresas constituídas por acionistas brasileiros. Então, mais uma vez, essa ideia dos brasileiros, tá? Então, já em 1951, o presidente Getúlio Vargas enviou ao Congresso o projeto de criação da Petróleo Brasileiro S.A. Então, veja que o negócio já está ficando mais robusto, né? Então, havendo uma necessidade de criar uma empresa de maior porte, ou seja, S.A., capital aberto, tá? Mas aquela ainda não abriu capital, né? Mas já havia um interesse, certo? Já em 1971, dispõe sobre a atuação internacional da Petrobras. Ou seja, pessoal, vocês conseguem notar que no início a ideia era o quê? Petróleo deve ser explorado por empresas brasileiras, pelos brasileiros, natos brasileiros. Só que aí o problema, qual é o problema? No Brasil não existia técnicas, tecnologia, enfim, suficiente para a exploração desse petróleo, entendeu? Então, era necessário essa parceria internacional, porque sim, nos outros países que já exploravam petróleo, tá? Por exemplo, os Estados Unidos, já tinham essa tecnologia, então era necessário a gente trazer essa tecnologia de alguma forma, e a gente só conseguiria atrair como? Com parcerias, né? Ninguém quer simplesmente vender a tecnologia e pronto, é necessário esse aproveitamento, ok? Bem, então, em 1988, na Constituição Federal, define como monopólio da União as atividades de exploração, produção, refino, importação e exportação e transporte de petróleo e gás, tá? Mas já existia parceria, envolvia uma troca de tecnologia. Depois, em 1989, a instituição de compensação financeira para os estados e municípios pelo resultado dessa exploração, ou seja, aí é o primeiro momento que começa a se pensar nos royalties, né? O retorno para a sociedade. Bem, então, neste ponto, dando continuidade à tabela, né, dos principais instrumentos jurídicos do setor de petróleo no Brasil, nós temos em 1997 o momento que a Lei 9.478, que extingue o monopólio no setor petrolífero e instaura o regime de concessões, que nós falamos há pouco, tá? Se você tiver uma duvidazinha, volta lá para ver o que é essa concessão, para entender. Cria o Conselho Nacional de Política Energética, CNPE, e a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Então, note que neste momento já há a criação de uma agência reguladora, né? E o que é que ela faz? Ela ajuda, como o próprio nome já diz, regular, acompanhar e controlar como é desenvolvida essas explorações do petróleo, ok? Então, se tiver alguma coisa errada, ela vai lá e multa, ela obriga a destinação de parte do dinheiro dos recursos oriundos do pré-sal ou até mesmo dos outros petróleos encontrados no Brasil para a ciência e tecnologia, como eu falei anteriormente. Então, ela tem essas funções, ok? Então, a lei, já em 2005, 11.097, ela fala dos royalties, né? Altera a redação da área de aplicação da parcela dos royalties recebida pelo Ministério da Ciência e Tecnologia definidos na Lei 9.478 de 1997. Então, na verdade, os royalties, ele vai aparecer, certo? Várias alterações. Eu não sei se vocês lembram de alguma coisa de movimento mesmo, né, que existia dos royalties, sempre tem uma briga se ela vai ficar só para os estados, né, que fazem parte, fazem parte da área que tem o pré-sal ou não, certo? Então,
Só que aí, diante de várias discussões e mudanças, né, chegamos a 2010, na Lei 2.304, que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A., pré-sal. Ou seja, gente, eu não sei se vocês conseguem notar, que o pré-sal ele tomou uma dimensão tão grande e tão importante que foi necessário criar uma empresa própria para este recurso, ou seja, o recurso do pré-sal, tá? Então lá ele cria leis próprias para o pré-sal, diretrizes das concessões, dos leilões, de partilha, tudo isso e organiza, certo, com relação a vários outros processos que inclui outras empresas fornecedoras de produtos e serviços, etc. Ok? Bem, então neste quadro ainda vemos em 2010, né, a lei sobre o regime de partilha de produção em área de pré-sal e em áreas estratégicas e de criação do fundo social, tá? E em 2012 estabelece regras para a divisão dos royalties e da participação especial. Essa vigência foi suspensa. Em 2012, outra vigência que foi suspensa, ou seja, sempre alterando, porque é uma discussão muito complexa, né? Todo mundo está querendo, como diz no ditado popular, desculpa, puxar a sardinha para o seu lado, ou seja, pegar um pedaço da fatia do bolo, pegar parte do dinheiro, né, que é arrecadado do pré-sal, tá? Porque é uma quantidade bem interessante, certo? E ela pode ajudar em vários fatores. Lógico que eu entendo que existe fator também corrupção, mas não vamos entrar nesse ponto que vai tomar todo o resto da aula, ok? Bem, então é isso, né? E no caso de 2013, né, a instituição da empresa brasileira, que é a do pré-sal, reforço aqui, né? Eu destaco ela mais uma vez, tá, pessoal? Para vocês observarem o quanto é importante e envolve tantos valores, né, no que diz respeito ao pré-sal. Bem, então essa imagem eu queria que vocês fizessem uma reflexão, se vocês lembram, né? O alto dos royalties no Rio reúne 200 mil pessoas de SPM. Então, não sei se vocês lembram, né, que existia uma forte propaganda, né, na época, que justamente era que os royalties, né, encontrados nas bacias que estavam no litoral do Rio de Janeiro destinassem apenas para o Rio de Janeiro. Ou seja, né, essa multidão, a Xuxa, o Bochecha e outros atores, pessoas famosas do Rio de Janeiro queriam que esse dinheiro ficasse apenas no Rio de Janeiro, não fosse compartilhado com os outros estados, tá? Mas não deu certo, não foi o que aconteceu, porque isso iria aumentar ainda mais a disparidade social, tá? Então, foi considerado que é um tesouro nacional, digamos assim, né? E não só do Rio de Janeiro, não só de São Paulo, não só do Espírito Santo. E aí eu boto a reflexão para vocês, né? Vocês acham que é do Brasil ou do estado que compõe, né, o litoral que tem o pré-sal? Aí eu deixo o questionamento e a reflexão para vocês. Bem, então ainda sobre os royalties, né? Eu coloquei esse quadro que ele resume basicamente como funciona a destinação deste dinheiro, tá? Então, basicamente existe uma alíquota de 5 a 10%, certo? Vai depender do quanto é produzido e arrecadado, certo? E aí está a organização de para quem vai, né? Os valores dos royalties, né? Então, tem os estados confrontantes. Então, justamente esse estado que eu falo para você, no caso, a Bacia de Santos, né? Ela se localiza no estado de São Paulo. Então, São Paulo é um estado confrontante, certo? Da Bacia de Santos. E assim por diante. Né? Então, tem os municípios confrontantes também e respectivas áreas geoeconômicas, tá? E depois vocês olham e se tiverem mais interesse para
reforçar, né, sobre os municípios e tudo mais, que justamente é isso que eu vou trabalhar também na minha tese. Bem, então, e aqui eu quero ressaltar, né, os recursos devem ser alocados para a constituição dos fundos especiais e distribuídos entre os estados e municípios destinados para as seguintes áreas. Essa questão das áreas de destinação desse dinheiro, pessoal, ela foi alterada várias vezes. Logo no início que o pré-sal foi descoberto, havia um grande movimento de ir para a educação, depois educação e saúde, e aí depois ia lá um congresso e vetava, não, só isso não, tem que ir para outro lugar. Então, depois de várias discussões, né, várias pautas sobre isso, ficou o seguinte texto, né? Seguintes áreas: educação, infraestrutura social e econômica, saúde, segurança, programas de erradicação da miséria e da pobreza, cultura, esporte, pesquisas, ou seja, por exemplo, cultura, quando vocês veem um filme brasileiro, tá lá um logotipo, uma logomarca da Petrobras, então parte veio desse dinheiro aí, tá? Esporte, pesquisa, ciência, tecnologia, defesa civil, meio ambiente e programas voltados para a mitigação da adaptação a mudanças climáticas, tá? Esse ponto eu acho bem interessante, porque aí reforça aquilo que eu passei para vocês, né? Que os royalties, ele justamente veio da ideia de que do impacto negativo no meio ambiente, que não é fácil reparar esse impacto, tá? E para tratamento de reinserção social dos dependentes químicos. Ou seja, gente, é muito ampla a forma que esse dinheiro deve ser trabalhado pelos gestores municipais, estaduais e pela federação. Daí é importante, né, nós como cidadãos acompanhar isso, né, verificar isso. Então, esta aí reforça mais ainda a importância do meu trabalho no doutorado. Bem, como eu encontrei esse quadro bem delimitado na tese da Rodrigues, né? Eu fiz, e ele foi desenvolvido, essa tese foi desenvolvida em 2016, então eu tratei de buscar quais foram as alterações desenvolvidas, né, a partir de 2016. Então, basicamente foi a Lei 13.679, tá? Que ela permite à Petrobras transferir ou vender até 70% dos campos de seção onerosa do pré-sal na Bacia de Santos, ou seja, aquela ideia, o petróleo é nosso, não existe mais, o petróleo não é só nosso, né? Na Lei 13.609, de 10 de janeiro de 2018, né, sobre a distribuição em forma de pagamentos para os municípios recebedores de royalties, ou seja, já houve mais uma alteração. E em 2019, modifica a Lei 2.351, tá? Que dispõe sobre a exploração e produção de petróleo, de gás natural, dos hidrocarbonetos, fluidos, sob o regime de partilha de produção, né? Ou seja, o regime para permitir a licitação concessão dos blocos em que esse regime for mais vantajoso para o Brasil e instituir a disputa em igualdade de condições nas licitações de partilha da produção, ou seja, as empresas que forem participar, tá, da licitação dessa partilha, ela devem vai ser aceita aquela que tiver um edital mais vantajoso para o Brasil. Então, vocês lembram quando eu falei sobre o processo de partilha, o processo de concessão? Né? Então, a ideia é, né, quando for fazer a escolha desses editais, qual é a empresa que colocou no seu edital, por exemplo, um excedente melhor de óleo, entendeu? Então, é essa que vai permanecer. Qual é a que vai colocar o melhor, mais bônus e mais royalties? É essa que vai colocar, tá? Bem, notando, gente, que eu estou falando, parece simples, mas não é tão simples. Muitas vezes as empresas acabam negociando entre elas mesmas e elas colocam valores próximos ou mais baixos, de modo que às vezes não é tão vantajoso, tá? Então, existe uma espécie de lobby entre as empresas, isso acontece, certo? Mas faz parte, não é mesmo? Bem, então agora vamos entrar na parte de microeconomia, sociedade e meio ambiente. Então, a microeconomia
o que é que podemos, né, perceber, analisar nesse contexto da microeconomia? Geração de empregos diretos e indiretos, impactos no setor imobiliário. O que seriam esses impactos, né? Com a atração de muitas pessoas, muitas empresas para um devido local, há uma maior procura, né, de locais para moradia. Então, isso aumenta nos preços dos aluguéis, aumenta nos preços dos imóveis, tá? Isso aconteceu em Santos, Espírito Santo, na cidade do Espírito Santo, que vai ter essa exploração, né, do caso do pré-sal, Rio de Janeiro. Então, como lidar com isso, certo? E aí vem a ideia da oferta e da demanda, né? Arrecadação de impostos e royalties, ou seja, com a maior arrecadação de impostos e royalties, os governantes, né, dos municípios vão ter condições de investir em várias áreas, tá? Melhorar as condições de vida da população que reside, né, nos municípios. Investimentos diretos e indiretos em tecnologia e educação, tá? Isso é bem interessante porque, ora, se eu consigo, se de fato, num cenário bom, né, positivo, os gestores de fato investem na tecnologia e educação, quando os royalties cessarem, ou seja, quando eles não existirem mais, esta cidade, né, e a comunidade dela já vai estar preparada, porque ela já vai estar capacitada para desenvolver outros produtos, outros serviços, não ficar dependendo, tá, desse dinheiro, dos royalties. Então, o aumento de demanda por produtos e serviços relacionados à atividade de exploração e escoamento do petróleo, bem como produtos e serviços que atendam a pessoas que foram atraídas para o local, que recebeu os mais moradores, né? Então, tudo isso envolve, por isso que eu falo, né? Indiretamente, diretamente ou indiretamente. Então, se tem mais pessoas, vai ser necessário mais escolas para os filhos dos adultos, dos funcionários, dos trabalhadores. E aí vai ser necessário também um foco em serviços de diversas áreas, tá? Profissionais, liberais, enfim, para atender essa população, certo? Já com relação aos aspectos relacionados à sociedade, meio ambiente, local, eu coloquei essas imagens um pouco impactantes, né? Pelo menos para mim me incomoda, né? Esse pássaro sujo de óleo, porque pode acontecer. O óleo que foi encontrado, por exemplo, no Nordeste, ele não era da Petrobras. Jamais, assim, não era, tá? Mas a gente imagina, e se acontecesse, né? Um acidente daquela ordem? Então, eu acho que aquele acidente que aconteceu no Nordeste mostra que não estamos preparados. Na verdade, eu até acredito que a empresa, a Petrobras, né, eu me refiro mais à Petrobras porque ela que ainda detém, né, mais ações, né, e influencia totalmente, né, de como as coisas devem funcionar. Ela até tem, certo, pessoal, a tecnologia, a capacidade de enfrentar se acontecer um acidente desse. Porém, a gente pensa, né? E se o governante desse dado momento que acontecer isso não tomar decisões cabíveis, né, para resolver esse problema? Como é que vão ficar, né? Então, a gente pode pensar que existe sim várias comunidades ribeirinhas, né, que dependem da pesca, dependem de várias coisas, pegar caranguejo, sei lá, várias coisas, né, que vai sim ser impactada negativamente, tá, se isso acontecer. Além esse possível problema, tá, ele existe essa possibilidade, espero que nunca aconteça, né, mas é bom a gente refletir sobre isso. Existe também a questão da maior concentração de atividades logísticas, né, que implica impacto no trânsito, ou seja, a gente sabe que os carros, né, que carregam, né, os combustíveis, o gás, enfim, eles são de grande porte e isso, se a cidade, né, que está recebendo essas empresas, essas indústrias não se organizarem, para isso vai impactar em engarrafamentos, problemas, poluição dos carros, etc.
O risco de acidente na estação impacta as comunidades locais, pescadores de biologia marinha, etc., como eu já comentei. Uma cidade mais povoada requer melhor planejamento com relação ao saneamento básico, segurança, educação básica e moradia. Senão vai haver várias concentrações de favelas, e aí as favelas, pessoas vivendo em condições subhumanas, e depois vem o tráfico, enfim, vários problemas de ordem ambiental e social, ok? Então, tudo isso tem que ser pensado e aproveitar, já que tem a contrapartida dos royalties, né, dos bônus e dos impostos, para desenvolver melhor, né, para deixar a sociedade da melhor forma possível, ok? Bem, pessoal, então, diante dessa discussão que a gente está tendo, né, claro que eu vou me aprofundar um pouco mais, eu desenvolvi o seguinte tema, né, de pesquisa, análise dos impactos econômicos e ambientais na Baixada Santista desencadeados pela exploração do pré-sal. E agora vamos falar um pouco sobre o impacto da Covid-19, certo? Considerando que é um tema atual, ele vai impactar em todas as áreas. Bem, este é o meu pensamento diante do que eu tenho pesquisado e observado, tá? E consequentemente, também na área de energia, na área da produção do petróleo e, assim, consequentemente, do pré-sal, tá? Então, voltando ao gráfico que eu tinha apresentado para vocês sobre a hipótese otimista e a hipótese conservadora, nós temos o quê, né? O valor de 3.121 para a hipótese otimista e 2.935 para a hipótese conservadora. Já na fonte da ANP, temos justamente o valor da produção, tá, de março. Talvez vocês não consigam enxergar, tá, mas é de março, essa última produção. E ela está justamente em petróleo equivalente. O que é petróleo equivalente, né? É petróleo e gás juntos, porque como eu falei para vocês, quando é retirado do pré-sal, nunca vem só petróleo, vem petróleos, resíduos e normalmente existe petróleo e gás, nunca vem só o petróleo, tá? Então, por isso que vem petróleo equivalente, que é o petróleo junto com o gás, tá? Então, ele está no valor de 3,7, né? Barris. No caso, aliás, desculpa, pessoal, desculpa, aqui foi um erro. É melhor a gente focar no petróleo mesmo. O petróleo está em 2,968. Então, notamos que o valor de 2,968 está equivalente à hipótese conservadora, né? Na verdade, está entre a conservadora e a otimista. Mas esse valor é de março, tá, pessoal? Então, nós temos que pensar ainda como é que vai ficar para abril, porque apesar de ser uma data próxima, a quarentena e todo esse processo que a gente está vivendo está fazendo as coisas mudarem muito rápido, né? Então, vamos ver o próximo slide. Então, considerando ainda a situação, né, sobre a demanda de petróleo mundial, estima-se que a demanda mundial de petróleo em 2019 tenha crescido 0,83, tá? Barris por dia, para a média de 99,67, amplamente inalterado em comparação com a avaliação do mês anterior. Então, com relação para 2020, o crescimento da demanda mundial foi de 6,9, tá? Atualmente houve um declínio histórico de cerca de 6,8, certo? Devido ao surto da Covid-19. E seu impacto no transporte de combustíveis industriais, ou seja, pessoal, como a gente comentou, né? Vamos pensar que nesta quarentena há menos carros circulando, pessoas que foram desempregadas e, sei lá, estão vendendo seus carros. Muitas pessoas estão trabalhando em casa, não está tendo voos, né, com frequência como antes, né, dessa pandemia. Então, tudo isso impacta negativamente, certo? Sobre a demanda do petróleo, tá? E agora,
através das informações da OPEC. Lembrando que a OPEC é a OPEP, tá, pessoal? Que o termo seria em inglês. Então, a pandemia da Covid-19 está afetando o crescimento da demanda de petróleo em muitos países e regiões no mundo, com impactos sem precedentes. Ou seja, pessoal, essa é a pior crise, certo? Depois da crise de 1929. Lembrando que já tivemos várias crises até agora, mas realmente a de 1929 e a de 2020 são as maiores até agora. Em particular, combustíveis para transporte, né? Como eu coloquei, a maior parte dos transportes não estão circulando, desconsiderando, obviamente, os transportes que transportam medicamentos e comida, né? Graças a Deus, porque assim não falta para as pessoas, mas mesmo assim ainda diminuiu bastante, né? A quarentena em muitas áreas é uma forma de conter a disseminação da Covid-19 dos Estados Unidos, Europa, Ásia, Oriente Médio e outras regiões. Espera-se que reduza substancialmente as distâncias percorridas, né? Ou seja, a ideia do isolamento, então as pessoas usam menos os transportes, né? E assim afeta negativamente o crescimento da demanda por gasolina no primeiro quadrimestre de 2020. Por isso que, por exemplo, o presidente do Brasil, o presidente dos Estados Unidos, né? Eles se incomodam muito com a ideia do impacto na economia, porque de fato já está acontecendo isso. Não estou dizendo que sou a favor, tá, pessoal? Mas para ver que também a questão da economia é um ponto importante. Por sinal, eu sou a favor, sim, da quarentena. O combustível para a aviação também enfrentará sérios desafios este ano, à medida que as companhias aéreas fecham os aeroportos e reduzem significativas nas operações, na verdade, reduzem significativamente nas operações de voo. Então, agora temos um gráfico bem interessante, tá, da OPEC, que ele mostra justamente essa questão que eu comentei com vocês, tá? Algumas crises, como podemos observar, né, nessas setinhas vermelhas, e no caso a crise de 2020, que é esta pandemia que estamos vivendo. Então, notamos que há um recuo justamente nesses pontinhos, né, esse pontinho vermelho. E o recuo em 2020 ainda bem maior, tá? E olha que 2020 ainda faltam muitos meses, né, para ser finalizado, imagine. Então, a expansão significativa da Covid-19 determinará as perspectivas para a demanda de petróleo, tá, dos Estados Unidos em 2020, em particular o uso do petróleo nos setores de transporte e indústria. Ou seja, pessoal, ainda tem esse porém, digamos assim, né, que o petróleo ele não é utilizado só como combustível, só como energia. Ele também é utilizado para produzir diversas coisas, até cosméticos, né? Alguns cosméticos têm. Então, na medida que as empresas elas observam que está diminuindo a demanda por produtos que precisam do petróleo, elas também vão comprar menos esse insumo, certo? E aí, mais uma vez, vai aumentar a demanda, né, do petróleo. A demanda por petróleo registrava um declínio anual no início dos anos 80, por quase 4 anos consecutivos, tá? Como a gente observa aqui. Esses declínios foram uma resposta à desaceleração da atividade econômica dos países industrializados devido à crise do petróleo dos anos 70, com o fim do sistema do padrão ouro, e a conservação de energia incentivados pelos preços relativamente altos dos combustíveis no varejo. Né? Então, aqui eu coloco também as outras crises, né? Houveram mais crises, tá, pessoal? Entre 1960 e 2020. Mas eu destaquei essas 4 que realmente foram mais impactantes, a ponto de a gente ver facilmente no gráfico. Então, em 73 teve o embargo do petróleo no conflito árabe e Israel. Em 1980, o Iraque invade o Irã e em 2008 a crise de crédito fácil de disseminação de investimentos, né, que foi uma crise imobiliária, né, a crise, digamos, mais recente comparada às outras 3, e agora estamos nesta, né, de 2020. Bem, então já este gráfico nós conseguimos enxergar melhor, como se ele tivesse
se tivesse um zoom, né, para a gente observar justamente a demanda e o declínio. Então, justamente essas crises que eu coloquei aqui, tá, logo abaixo no slide, elas desencadearam, tá, esse impacto na demanda. De fato, a gasolina, combustível de aviação e diesel automotivo têm previsão de queda acentuada no primeiro quadrimestre e possivelmente no segundo, dependendo da duração das restrições de viagem. Então, pessoal, dependendo da duração, porque eu não sei se vocês têm acompanhado os telejornais, né, as informações, mas as coisas vêm mudando muito e depende muito do se as pessoas estão, né, de fato, ficando em casa. Isso vai aumentar ou diminuir, né, o número de doenças, o número de mortes, e, consequentemente, os governadores vão decidir se vão liberar as pessoas aos poucos, e, consequentemente, as pessoas vão começar a usar mais os carros, as empresas vão ser abertas, né, as empresas tidas como não essenciais, enfim, e retomar a economia. Por isso que, de alguma forma, é sim muito importante, né, fazer a nossa parte ficando em casa. Já em 2020 deverá apresentar demanda negativa de petróleo com desvantagem. A exemplo disso nós temos visto, não sei se vocês acompanharam, que o valor do petróleo nos Estados Unidos ficou negativo. Então, se você pensar, como assim, né? O que é um valor negativo? Na verdade, estava mais caro os americanos manterem o petróleo, né, no estoque do que dar o petróleo, digamos assim, para vocês verem como a crise ela já está afetando muito negativamente, tá? Nessa área. No entanto, a demanda por petróleo em 2021 deverá mostrar mudanças, né? Essa é a esperança que a gente tem, certo? Bem, mas ainda existem muitas incertezas, né? Uma delas é justamente o fato que esta pandemia, esta quarentena, esse tempo de isolamento, ele mudou muito, muitas coisas, né? E muitas formas mesmo das pessoas viverem. Então, teletrabalho, por exemplo, ensino à distância, as compras online, né? Será que as pessoas vão ficar tão acostumadas com isso a ponto de precisar menos circular nas ruas e, consequentemente, frequentar menos locais? Bem, este é um questionamento. Eu acho que alguns segmentos as pessoas não vão abrir mão de querer frequentar, né? Não é à toa que as pessoas estão loucas para saírem de casa, né? Enfim. Mas, de alguma forma, tudo isso vai, sim, influenciar na nossa forma de vida e, consequentemente, na demanda por energia. A próxima previsão de 2021 para a demanda de petróleo, que será publicado na edição de julho, então a gente está, né, nessa expectativa como será essa edição, né, da OPEC, avaliará os desenvolvimentos econômicos, expectativas de vendas de veículos, expansões registradas no setor petroquímico, ganhos de eficiência de combustível, programas de substituição, política de redução de subsídios, ou seja, como o Estado, como cada país vai ajudar as empresas, né? Por exemplo, dando subsídios para as empresas, retirando alguns algumas coisas que elas tenham que pagar, como os impostos, né, para ajudar. Caso contrário, essas empresas elas podem sim falir e aí vai aumentar ainda mais o desemprego e outros problemas. É importante destacar que o declínio esperado na demanda de petróleo em 2020 fornecerá uma linha de base baixa a partir do qual o crescimento esperado da demanda de petróleo em 2021 será medido, ok? Bem, então não há nenhuma solução em vista ainda. Como eu falei, as coisas estão mudando de forma rápida e dependem muito do comportamento das pessoas em sociedade. E isso vai influenciar se vai ser liberado as pessoas para frequentarem locais públicos, escolas, se os comércios, enfim, e atividades não essenciais vão ser abertas. Então, tudo isso vai, de alguma forma, também influenciar, né, na demanda por energia, né, por petróleo, porque demanda por gasolina, por gás, etc. Todas as atenções se voltam para a próxima reunião da OPEP, né, no início de junho.
como eu já coloquei. Então, o preço do petróleo afeta diretamente nossa balança comercial, a arrecadação de royalties, ou seja, como eu já coloquei aqui, se afeta na energia que vem do petróleo, também afeta no pré-sal, né? E a participação especial afeta a nossa indústria petrolífera e parapetrolífera. Ou seja, a indústria parapetrolífera é justamente as indústrias essenciais para a exploração do petróleo, tá? Que normalmente elas produzem produtos como surfactantes e outras coisas que são necessárias para essa extração. Então, para finalizar, né, temos algumas considerações. Atualmente, o pré-sal constitui uma importante fonte econômica para os estados e municípios que fazem parte da sua composição geográfica e o Brasil como um todo. No contexto mundial, o pré-sal se destaca pela quantidade e qualidade do petróleo. Por isso que tantas empresas internacionais, né, tantos governantes internacionais estão de olho nesse ouro brasileiro. E pelo mercado interno e externo ainda depender fortemente da fonte de energia de hidrocarbonetos, como a gente já viu, né, na matriz energética brasileira e mundial. No contexto da microeconomia, ressalta-se a necessidade de estudos e controle de como é utilizado a renda dos royalties, tendo em vista que é uma fonte econômica finita, como eu já coloquei. Pode-se dizer que o impacto da Covid-19 ainda é incipiente na área de produção, porém merece atenção pelo seu caráter novo e de poucas informações ainda sobre o tema. E é normal ter poucas informações, já que é uma coisa nova e que ainda está acontecendo. E aqui eu deixo as referências bibliográficas, tá, pessoal? Eu agradeço a atenção de vocês, espero que eu possa ter contribuído de alguma forma, conhecimento. Se eu tiver contribuído um pouquinho assim, já estarei muito feliz, tá? E até a próxima. Se cuidem.